Sabe o que significa isso? Sinal de avivamento. Eu não estou dizendo que chegou, mas eu estou dizendo que os sinais, ou os flashes de avivamento, eles começaram a acontecer. E nós não podemos ser cegos e deixar esse tempo passar. Nós temos que agarrar esse tempo. Esses meses agora de setembro e outubro são meses altamente proféticos. Porque o reino espiritual está se movendo de tal forma que você nem imagina. Eu não estou dizendo só por causa de eleições, não é só esse fato. Mas tem tudo a ver com o cumprimento da palavra de Deus, com os fatos que estão se desenrolando e que nós precisamos observar isso com muita atenção. Hoje nós fomos fazer a leitura da Bíblia, lá porque é a Semana da Bíblia, lá no Boulevard, em Barueri, e fomos algumas pessoas, eu, o presbítero Brito, o pastor Ellison, a Ana, o Marcelo foi comigo. Então, cada um teve um tempo lá para fazer a leitura, porque é contínuo, são 24 horas que vai lendo. E nós ficamos esse tempo lá lendo, foi muito bom. Até tinha momentos que dava vontade de pregar. Né? Interessante que você acordou na madrugada, foi isso? 4 horas da manhã, e Deus deu uma palavra para ele, que era Lucas, capítulo 11, 12. E quando nós chegamos lá, estava sendo feita exatamente essa leitura, pela igreja anterior à nossa, né? Nós fomos depois para fazer a leitura. Mas você vai vendo as confirmações de Deus, as coisas precisas de Deus, porque Deus é preciso. Quando Ele vai cumprir, são momentos precisos dele. Aí nós saímos de lá, tem acontecido muita coisa, amém? Vou falar alguma coisa. E a gente põe... Como é que chama? Na Bercê, de orar na empresa dela. Eu sempre me esquecia. Mas ali parece que Deus me tocou e falou: olha, você não vai orar. Você prometeu que ia orar lá. E aí nós entramos, e aí já fui declarando a palavra lá dentro, porque o negócio está assim, amém? Você não pode deixar para depois o que você pode fazer ali na hora, porque Deus nos colocou ali naquele momento, e eu comecei a ministrar, logo de cara, assim, foi impressionante. E aí comecei a ministrar as funcionárias, e as curas, houveram curas instantâneas, impressionante. Teve uma menina que estava afastada, voltou ali para Deus na hora, com um choro, com lágrimas, porque Deus ia revelando profundo. E ela chorava, uma outra lá, palavras precisas de Deus, amém? E houve uma choradeira. E estava entrando uma cliente, aí Deus falou com o Marcelo, nessa cliente, aí eu chamei a cliente lá, não, é o seguinte, é isso, ela começou a chorar. E foi demais. Aí entrou a mãe dela, entrou outra pessoa, entrou uma mulher de oração, aí começou um culto lá dentro. Foi ou não foi, mas começou um culto. Tremendo, tremendo. Mas isso foi mais um sinal. Lá em Cajamar, a eternidade vai poder dizer o que aconteceu lá. Quais os jovens que foram? A Ana, o Didi foi. Você foi? Ah, você foi num dos dias. Ah, ok. Ele foi, a Carol foi. Foi tremendo ou não foi? A Tamara foi. O Paulo Boff foi. Foi tremendo ou não foi o que aconteceu lá? Gente, você viu a mulher largar a muleta e sair andando? Porque tinha um demônio nela e o demônio foi embora, né? Expulsamos o demônio, ela saiu andando.
Perna crescendo assim, instantaneamente. Foi demais. E o povo chorando, quebrantado. Isso não é o avivamento, mas é o início. E são indícios claros do que Deus quer fazer no nosso meio. Gente, isso não é por causa de mim, por causa de A, B, C ou D, não se trata disso. Isso é por causa do Espírito Santo. Ele quer usar aqui cada um, amado. Ele quer usar a sua vida. Eu vi lá, os jovens todos foram usados. Todos. Porque eu fiz questão de chamá-los e colocá-los ali. Foi demais. O mover foi demais. E tinha tanta gente muita gente em pé, não tinha lugar para sentar. E depois que nós começamos a ir lá, que eu já tinha ido, aí eu senti que era para fazer a campanha, aí a igreja começou a encher, e está assim até hoje. Ele já está procurando um lugar, que Deus deu a palavra, ele já está procurando. Então o negócio está sendo imediato, amém? E Deus quer fazer na sua vida imediato. Por isso que eu disse que eu tenho convicção no meu espírito que Deus quer falar contigo. Mas vamos pregar pregando. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Aleluia. Você está feliz porque Deus quer te usar? Ou só porque Ele vai cumprir a palavra dEle na sua vida? As duas coisas, não é? As duas coisas. Só que nós não podemos perder esse tempo, deixar esse tempo passar. Porque Daniel, capítulo 9, de 24 a 26. Eu falei os versículos? Não, 24 a 26, amém? Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está aqui. Que a tua palavra é fiel, é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia, que vai ao ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Seja eficaz e eficiente o teu poder nessa noite, meu Pai, para a tua glória e louvor. É melhor desligar aqui, senão eu vou precisar pôr um cobertor. Desliga aqui para mim. Tá calor e ao mesmo tempo não tá, não sei. Vamos lá? Ok. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, esse ungido é Cristo, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, você vai entender já já, as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, depois das 62 semanas será cortado o ungido, Cristo, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como inundação, até o fim haverá guerra. Estão determinadas desolações. Abra agora em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 e 13. Espera aí que você vai entender, hein? João 12, versículos 12 e 13. No dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Muito bem, queridos. Nós somos um povo profético. Estamos numa nação profética. Estamos vivendo um tempo mais profético da história da humanidade. Porque estamos vivendo derradeiros momentos aqui na Terra.
em que Deus vai cumprir na íntegra a sua palavra. Porque nada cairá por terra. De tudo que foi dito, Josué mesmo disse, quando já tinham entrado na terra prometida, em Josué capítulo 12, já tinham tomado posse da terra prometida, e todas as palavras que Deus havia dito ao seu povo, elas se cumpriram todas. E Josué mesmo disse, todas as promessas do Senhor, nenhuma caiu por terra, todas se cumpriram. Então, nada vai cair por terra. E o tempo, nosso tempo aqui na terra, na nossa trajetória aqui na terra, da igreja do Senhor, eu estou falando a respeito da igreja, dos crentes em Cristo, amém? São pontuados com fatos e acontecimentos divinos, através de palavras proféticas, que se cumpre nos momentos precisos de Deus. Toda palavra, ela se cumpre em momento preciso. Não é nem depois e nem antes. É no tempo determinado por Deus. Agora é o seguinte, nós precisamos entender que esses momentos nós podemos discernir, se estivermos atentos e alinhados com Deus. O fato é que nós não percebemos muitas vezes, porque começamos a viver mais através das nossas necessidades, dos nossos interesses. E esses momentos específicos nós não percebemos. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 8, que o sábio é o que sabe discernir o tempo e o modo de Deus. Ou seja, existe o tempo certo, que aquele que estiver atento, ele vai entender, ele vai dizer, é agora. É esse o tempo. Então é o seguinte, esse é o teu tempo. Esse é o meu tempo. Esse é o teu tempo. Eu não tenho dúvida disso. Que a velocidade, ela está alta. Está havendo uma aceleração profética intensa. Obrigado, Didi. Mas está gelado, eu não posso tomar gelado. Mas não é nem questão da água. Não, eu tenho aqui, peraí. Maria Fernanda, você quer vir pregar? Amados, eu vou dizer o que aconteceu. A gente estava no sul. E eu fiz um propósito com Deus de orar de 2 a 3 horas todos os dias. E eu já venho fazendo isso há meses. E lá tomei muito vento, teve mudança de temperatura. Ministrei muito às pessoas. E quando eu cheguei aqui, continuei nesse ritmo. E aí começou a ter alteração na minha garganta. Mas amém, Deus vai me dar graça, amém? E hoje eu também orei muito. E esse é o teu tempo, você precisa orar. Amém? Você crê nisso? Amém. Então vamos lá. O que estava acontecendo aqui é o seguinte. Havia uma palavra profética sobre Jesus. Vocês vão entender isso que eu vou ministrar e nós vamos ligar isso no nosso tempo. Amém? Teve uma palavra que o anjo trouxe para Daniel, que nós falamos aqui, sobre o Cristo que haveria de vir. E ali ele determinou um tempo.
que eu vou passar lá de novo. Em Daniel capítulo 9, Deus, através do anjo, falou de um tempo. E ele começou a dizer, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Israel. Ora, 70 semanas estão determinadas a partir daquela data que o anjo veio trazer a resposta para Daniel. Daniel tinha orado por alguns dias, se quebrantado diante de Deus, e ele estava esperando um outro tipo de resposta para o povo, para Deus libertar o seu povo que estava na Babilônia, no exílio, porque estava chegando o tempo disso se cumprir. 70 anos já tinham se passado, era uma palavra que Deus tinha dado ao profeta Jeremias, que o povo ficaria no cativeiro por 70 anos, mas depois dos 70 anos, Deus traria o povo de volta para a terra. E mais, reconstruiria Jerusalém e o templo, que estava destruído, estava derribado. E Daniel começou a orar porque o tempo tinha chegado. Mas em vez dessa resposta, ou seja, ele esperava que o anjo falasse assim, olha, teu povo já vai ser liberado, já vai ser restaurado. Deus veio falar a respeito do Cristo que haveria de vir. Olha que interessante. Olha, a partir de agora existem 70 semanas que foram determinadas para o teu povo. E ele vai dizendo, no versículo 25, sabe, entende, desde a saída da ordem, veio a ordem, era aquela ordem que ele estava recebendo, para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, até Cristo vir. O príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O que é isso? Ele está falando de semanas de anos. Diga comigo, semanas de anos. Não semanas corridas, não tem nada a ver com isso. Conta 7 semanas vezes 7. 49 anos. Amém? Então, primeiro ele fala, 49 anos estão determinados para a edificação do templo. Primeiro que ele está falando é isso, templo. Diga templo. O templo estava derribado. Ele falou, dentro de 7 semanas de anos, o templo vai ser edificado, vai ser restaurado completamente. E exatamente foi isso. Lá quando Jesus está falando com os fariseus, em João capítulo 2, versículo 20, os fariseus falam assim para Jesus, olha, demorou 46 anos para levantar o templo. Mas apóstolo, o senhor está falando 49, que é o que está aqui. Mas acontece o seguinte, Herodes demorou mais 3 anos, o rei Herodes, demorou mais 3 anos para embelezar e fazer o acabamento. Então foram exatamente 49 anos. A palavra se cumpriu à risca, amém? Foi preciso. Agora, ele fala de mais de 62 semanas. O que significa isso? É o seguinte, soma, multiplica 62 vezes 7. 434, amém? Glória a Deus. 434 anos. Mas você tem que somar os 434 anos mais as 7 semanas de anos, que são 49 anos. Quanto que dá? 483 anos. Olha só, que negócio impressionante. Jesus, num determinado momento, ele começou a discernir que ele tinha que começar a ir para Jerusalém, porque quando ele estivesse entrando em Jerusalém, estaria se cumprindo exatamente 483 anos, desde essa data aqui. Quando ele está chegando em Jerusalém, eles começam a estender palmas no chão, galhos de árvores onde ele ia passar, com seus discípulos, montado num jumentinho. E o povo grita, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o rei de Israel. Eles não sabiam o que eles estavam falando.
mas também era o cumprimento da palavra. A força profética que estava sobre Jesus era tão intensa que o povo foi movido a declarar para se cumprir Salmo 118, 26. Davi disse pelo Espírito Santo: bendito é aquele que vem o nome do Senhor quando o Messias chegasse. E Jesus discerniu tempo e modo, porque ele estava em constante oração. Ele estava em constante busca para saber, para ter o discernimento, que momento que ele teria que ir para Jerusalém. E exatamente, amados, 483 anos, exatamente, quando ele estava chegando, naquele dia, você pode ter certeza, naquele dia, estava se cumprindo 483 anos. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Agora, olha que interessante. Nós vamos ver aqui algumas passagens e vamos entender os tipos de levante que houveram contra Jesus para que não se cumprisse a palavra em Jesus. Eu quero dizer algo. Você tem palavra. Nós temos palavra. Eu não quero falar o que Deus me disse aqui em cima agora, mas eu vou esperar um pouco, porque foi muito importante. Nós temos palavras proféticas intensas, tremendas, que eu tenho guardado já há muitos anos. Já há quase 30 anos que eu guardo algumas palavras que ainda não se cumpriram, porque ainda não chegou o tempo de Deus. Tudo bem, muitas coisas aconteceram, amados, mas eu não estou preocupado com as coisas que aconteceram como se Deus não fosse cumprir o que ele disse. Deus não é mentiroso. Deus, ele não fala só por falar para te deixar alegre. Deus, ele fala porque é aquilo que ele vai fazer. E se é aquilo que ele vai fazer, compete a nós buscá-lo para que isso se gere na nossa vida e aconteça de fato. E nós consigamos discernir exatamente o tempo do cumprimento. Aleluia. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo num tempo ímpar. Ímpar mesmo da parte de Deus. Porque muitas palavras que foram ditas para o nosso ministério e para a tua vida, elas estão na iminência de se cumprir neste tempo. Aleluia. Eu quero que você abra agora no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 21, quando Jesus definiu, entendeu pelo Espírito, que era momento dele declarar que ele precisava ir para Jerusalém. Uau! Desculpe a gripe, a tosse, mas não teve jeito. Aleluia. Deixa eu ir com calma aqui. Amém. Porque existem 3 tipos de levante. Que o mundo usa, que Satanás usa para não se cumprir. Mas vai se cumprir porque você vai entender isso aqui. Amém, amados? Amém. Ok. No versículo 21, Jesus define que é a hora de abrir. Porque ele estava guardando aquilo. Mas ele entendeu que era o momento de falar que ele tinha que ir para Jerusalém. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muitos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir ao 3º dia. Uau! Ele falou, é agora que eu tenho que falar. Porque está chegando o tempo. Ele entendeu isso. Ele discerniu. Eu vou falar. E ele falou. No mesmo instante, Satanás usa Pedro, um dos mais próximos de Jesus. Presta atenção, muitas vezes o inimigo vai usar as pessoas mais próximas, as pessoas que não estão no espírito, as pessoas que estão mais almáticas, que não estão apercebidas, que estão desatentas. E o diabo, essa está mais carnê, eu vou usar essa para tentar impedir que se cumpra a palavra na vida daquela pessoa. E Satanás pegou Pedro e quis atingir aonde? As emoções de Jesus. Diga emoções. Pedro tomou de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Muito embora Jesus tinha falado que ia ressuscitar ao 3º dia,
Ele não olhou para isso. Mas ele ouviu que o diabo estava falando para ele: olha, impede Jesus aí. Imagina, você vai deixar, Pedro, que isso aconteça a ele? Ele padecer, ele ser surrado, ele sofrer na mão daqueles sacerdotes lá? Não, precisa ser impedido. Ai, mestre, você não vai deixar que isso lhe aconteça. Vem aqui, pastor, não. Por favor. Vamos supor que você é Jesus agora. Amém? Eu vou dar uma de Pedrão, mas depois eu volto a ser eu de novo. Aí ele fala, já falou, vocês ouviram? Mestre, olha só. Mestre, vem cá. Pegou ele de lado, né? Que disse: mestre, que é isso, mestre? De modo nenhum você vai deixar que isso lhe aconteça, mestre. É assim, coitadinho. Coitadinho. Olha, eu sou um coitadinho mesmo, imagina, eu vou sofrer. Olha, eu vou sofrer demais. É, Pedrinho, você tem razão, viu, Pedrinho? Pedrão, oh, obrigado, você tem razão. Não, Jesus não fez isso. Era a hora precisa. Tomou de parte, e aí no versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: fala aí agora, ó, lê aqui. Fala aí. Se repreende, depois desrepreende. Tá? E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Presta atenção. Jesus não teve dúvida, ele sabia que havia uma ação do inimigo para tentar impedi-lo. E tentar impedir que a palavra se cumprisse em Jesus. Olha só. Porque ele vê o reino espiritual. Mas ele entende das coisas que são dos homens. Obrigado. Amém. Aleluia. Ah, ele desrepreendeu agora também. Aleluia. Glória. É isso aí, valeu. Então, Jesus não teve dúvida, não perdeu tempo. Essa palavra precisa se cumprir. Para trás de mim, Satanás. Quer dizer, Satanás viu que Pedro era o mais fraco lá espiritualmente, que ele estava na carne naquele momento. E quis usá-lo. O primeiro ataque, para não se cumprir a palavra, é emocional. Diga emocional. O inimigo quis pegar nas emoções de Jesus. Era um momento crítico. Ah, vou te pegar nas emoções. Eu sei que ele é meio cheio de nhe, meio emocional. Nós não podemos ser emocionais, sabia? Muitas vezes você se emociona por certas situações, mas não que na sua vida você vai ser uma pessoa emocional. Você não pode ser. Porque senão, muita coisa não vai se cumprir na sua vida. Nós precisamos ser espirituais, não emocionais. Porque emoção é uma coisa da alma, não é do espírito. Amém, queridos? Mas só que ele não conseguiu. E ele continuou indo para Jerusalém. O segundo tipo de ataque, aqui Lucas, capítulo 13. Versículos 21 e 22. Aliás, 31 e 32. Lucas, capítulo 13, versículos 31 e 32. Glória a Deus, está comigo? Você vai ver que tremendo isso. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, Herodes quer matar-te. Jesus, o negócio está feio para o teu lado. Quantas vezes será que você ouviu isso? Olha, o negócio está feio para o teu lado. Nem vai lá, porque vão te acabar com você. Veio lá um capanga que quer te matar. E aí, Jesus, o homem está querendo pôr fim na sua vida. Vai embora daqui. Respondeu-lhe Jesus: e de dizer àquela raposa. Ele entendeu: olha, o inimigo está querendo me pôr medo, para eu não ir e a palavra não se cumprir. Eu expulso demônios, efetuo cura hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei. Uau!
Ele está falando o seguinte: eu tenho mais 3 dias que eu vou ficar aqui nessa caminhada, mas no 3º dia eu vou chegar lá em Jerusalém, hein? Eu vou entrar lá, tá? Para dizer para aquela raposa que eu vou estar lá diante dele. Eu não tenho medo dele, não. Não tenha medo. Não se intimide. Porque se você se intimidar, Deus vai ver que você é covarde. Que você está recuando. Deus não tem prazer naquele que recua. Naquele que anda para trás. Mas Deus tem prazer naquele que persevera. Não, eu vou até o fim. Porque eu sei bem que eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar meu depósito. Ele vai cumprir a palavra dele na minha vida e pronto. Aleluia, eu estou debaixo da unção. Eu estou debaixo do poder profético. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eu não vou desistir. Você vê que tem muita gente desistindo nesses dias. No seguinte sentido, vão até um certo ponto. Quando a coisa começa a endurecer, porque está chegando perto, e nós estamos sentindo o cheiro da bênção. Eu tenho sentido o cheiro da bênção, amado. Por pior que sejam as situações aí que o inimigo está querendo dizer que não vai, que não tem jeito, que as coisas estão difíceis, que é a crise, que é a eleição, que é o PT, que é o comunismo, que é a esquerda. Eu estou pouco preocupado, eu sei que Deus vai levar a cabo isso em nome de Jesus. Amém? E que é a hora da virada. Só que nós precisamos estar em oração. Nós precisamos buscar mesmo. Porque sem oração não tem como nós vencermos. Sem oração nós vamos ser vulneráveis. Nós vamos ser emocionais e nós vamos ter medo. E aí, como é que fica? O negócio fica paralisado lá. Mas ele estava determinado. Então, o segundo tipo de levante é intimidação. Diga intimidação. Mas a intimidação vai cair por terra, porque isso está sendo avisado. Amém? Isso está sendo avisado. Glória a Deus por isso. São 3 tipos mesmo de levantes, para que não se cumpra. Mas este é o tempo, amados. Entenda isso, a aceleração, ela está muito forte. Aleluia! Por isso você está vendo muitas coisas acontecendo. Que parece que está difícil, né? Às vezes você chega está no cardíaco, ou cônjuge que começa a declarar palavras contrárias, né? O inimigo está usando aqueles que são mais carnais. Entenda isso e defina de uma vez por todas: o Senhor não vai te deixar. A palavra está sobre ti, está dentro de ti, porque o reino de Deus está em ti. Se o reino de Deus está em ti, o cumprimento da palavra, das coisas mais excelentes que Deus falou, elas vão se cumprir na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E Jesus começou a caminhar mesmo para Jerusalém. E nós vamos ver algumas coisas aqui. Por exemplo, a partir do capítulo 13 mesmo, versículo 21, olha só o que está dizendo aqui. Versículo 22, olha só o que está dizendo. Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para... Nessa tua caminhada, você não para. Mesmo você sabendo que está perto muitas coisas de acontecer. Você continua trabalhando, continua orando, continua ministrando, continua orando pelas pessoas. Continue vindo no culto para ouvir, para ser fortalecido, amado. Quanta gente que, não vou, estou desanimado. Desânimo é de Deus, eu te pergunto. Desânimo é de Deus? Claro que não. Deus vai pôr desânimo em você? Olha, hoje eu vou te pôr um desânimo. Então, você vai ficar muito desanimado, porque eu não quero que você vá ouvir a palavra. Agora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, Isa? Não desanime. Isa, não desanime. Deus mandou dizer isso para você. Não fica olhando para A, B, C ou D, ou para situações. E se eu te disser que tem coisas que estão perto de acontecerem na sua vida? O que você me diz disso? Mas Deus está olhando para o teu coração e olhando se você realmente vai perseverar. Persevere. Porque grande vai ser a tua conquista. Tem uma nação que te espera, querido.
Ah, mas isso eu tenho ouvido falar. Olha, é o seguinte, mas quando está perto de se cumprir, vem a velocidade de Deus e você vai ver, surpreendentemente, as portas se abrirem. Receba, portas vão se abrir na sua vida, aleluia. Porque Deus te deu dons, te deu talentos. Por que você acha que Ele te deu isso? Por quê? Porque você é de nações. Amém? Por que você teve facilidade com o inglês? Porque inglês é uma língua universal, você fala em qualquer lugar. É por isso. Porque Deus te chamou. Quando Deus te dá talentos, capacitações, dons, porque Ele quer te usar muito. Porque Ele te chamou por um propósito. E Ele quer levar a cabo isso na sua vida. Amém, queridos? Então Jesus começou a percorrer, continuou trabalhando, mas caminhando em direção a Jerusalém. O que aconteceu a partir daqui? O grande número de parábolas que Jesus disse, Jesus começou a falar quando começou a se encaminhar para Jerusalém. Você vai ver aqui, por exemplo, parábola dos primeiros assentos e dos convidados, capítulo 14, versículo 7. Aí, logo ele fala a parábola da grande ceia, no mesmo capítulo 14, versículo 15. Ele fala a parábola acerca da providência, no versículo 25 do capítulo 14. No capítulo 15, caminhando para Jerusalém. Tudo ele começou, as parábolas ele começou a falar aqui. As parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Parábola do filho pródigo. Ele foi falando uma atrás da outra. No capítulo 16, versículo 1, a parábola do mordomo infiel. E ele foi dizendo, rico e Lázaro. Em capítulo 17, capítulo 18, melhor, a parábola do juiz iníquo. Depois, em seguida, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. E foi falando, aí no capítulo 19, ele fala a última parábola antes de entrar em Jerusalém, que foi a parábola dos 10 servos e das 10 minas, ou seja, dos talentos que ele ia deixar, dos dons que ele ia deixar, porque ele já ia subir, ele ia voltar para o céu. Então ele fala essa última parábola momentos antes de entrar em Jerusalém. Isso é tremendo. Ele falou, olha, eu vou partir, porque ele fala sobre isso, eu vou partir, eu vou voltar, mas depois eu venho e vou cobrar isso que eu estou deixando para vocês. Aleluia. E aí ele entra em Jerusalém, e em Jerusalém ele fala a última parábola, que é das vinhas, dos lavradores maus. Porque o reino estava com o povo de Israel, os fariseus, com os sacerdotes. Mas ele fala aqui que eles não deram os frutos. E ele tiraria a vinha e daria para um povo que lhe desse frutos. Hoje a vinha está conosco. Amém? O reino de Deus está conosco. Então ele tinha que dizer essa parábola lá dentro de Jerusalém. Porque Jerusalém representava a vinha. Amém, queridos? Hoje Jerusalém é aqui, Jerusalém onde está tendo culto, em todas as igrejas do mundo onde está tendo culto nesse momento, ali é Jerusalém. Então aqui é uma vinha que Deus nos deu para cuidar, para dar frutos para Ele, aleluia, para que a palavra se cumpra, e glória a Deus, porque vai se cumprir mesmo, aleluia. E aí Jesus enfrenta o último levante, quando está entrando em Jerusalém. João capítulo 12. Quantas pessoas o inimigo tem tentado tirar da direção do próprio? Quantas? Quantas? E eu fico observando os acontecimentos. Falo, olha, cuidado lá. Você tem uma palavra. Você precisa gerá-la. Então, cuidado. Como que você vai fazer? E aí no versículo 20, capítulo 12, ele está entrando praticamente. Ele está a um passo quase de entrar lá dentro. Ele está passando pelo meio da multidão. Então já tinha falado aqui, os galhos de árvores no chão, onde Jesus ia passar, vestes colocavam no caminho dele. E nesse rolo todo, veio uma comissão de gregos para falar com Jesus. Olha só. Ora,
havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, no 21, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Foram rogar. Sabe lá o que é isso? Rogar? Foram, pelo amor de Deus. Filipe, queremos falar com Jesus. Nós temos aqui uma proposta para ele, que olha, é muito boa, hein? É irrecusável. Filipe, esse negócio é irrecusável. Nós vamos tirá-lo daqui, porque nós sabemos que eles querem matar Jesus, eles sabiam. Nós sabemos que eles querem matar Jesus, há um conluio aí para matar Jesus, eu estou sabendo, porque eu sou amiguinho lá do cara, eu ouvi dizer, o sacerdote lá me falou, e o cara lá que estava perto do sumo sacerdote, ele ouviu, ele veio me contar. Então, olha, Felipe, o negócio está feio, uma nuvem negra aí. Vai avisar o mestre que o negócio é sério, eu tenho uma proposta, ele é irrecusável. Nós vamos levar Jesus para ele ministrar os dispersos gregos. Lá ele vai poder ficar à vontade, ele vai ter uma bela casa. Era isso mesmo, tá? Depois, se você quiser, você vai estudar. Vai ter uma bela casa, vai ter tudo do bom e do melhor. Nós vamos sustentá-lo. Nós vamos dar tudo que ele precisar e mais ainda. O que ele quiser, porque temos ouvido a palavra dele, é boa, hein? Eu tenho visto ele curar, eles sabiam. Eles acompanharam muitas vezes Jesus. Eles tinham visto Jesus curar o cego. Eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro. Eles estavam lá, hein? Eles estavam lá no meio, lá dos fariseus, daquela turma, tinha uma multidão lá. Lázaro era uma pessoa muito conhecida dos fariseus, dos sacerdotes, dos gregos. E quando Jesus ressuscita Lázaro, eles ficam loucos. Os próprios fariseus começam a montar trama para matar Jesus. Porque falou: como? Esse homem faz muitos sinais, nós precisamos matar esse homem. Porque senão os romanos virão aqui e nos tirarão de vez da terra. Olha, vamos matar o homem aí. Mas assim, é o seguinte, isso precisava acontecer para haver uma palavra do próprio sumo sacerdote que Jesus precisava morrer. Era um plano do Pai. Jesus sabia disso. Amém, amados? Você quer ver isso? João capítulo 11, versículo 47. Logo depois que ele ressuscita Lázaro. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele. Nós vamos perder nossa boquinha. É isso que eles estavam dizendo. E virão os romanos e tomarão nosso lugar e a própria nação. Nós vamos ficar sem receber aí as propinas dos vendilhões do templo, dos mercadores do templo. Nós vamos perder a graninha aqui. Então, no 49, um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, diz: vós nada sabeis. Vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. Deus, ele precisa de uma legalidade aqui para ele agir, amém? Amém, amados? Olha como Deus é inteligente. Deus é muito inteligente. Jesus é lindo, gente. Olha, começo a olhar algumas coisas. Nossa, que tremendo. Senhor, me dá mais sabedoria para lidar com certas coisas, porque eu quero continuar marchando. Como Davi disse: contigo, Senhor, eu passo pelo meio de um batalhão, ainda que um exército acampe-se ao meu redor, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Oh, contigo sou mais que um vencedor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, meu Deus, como nós aprendemos com essas coisas. Então, o próprio Deus precisava de uma declaração do sumo sacerdote, porque ele era a autoridade maior, sacerdotalmente falando, ele era a autoridade maior, precisava da declaração dele. E aí foi feito o conluio para matar Jesus. Jesus sabia disso. E falou: puxa, ele ressuscitou Lázaro, nós precisamos dar um jeito de matar Lázaro. Tudo que eu estou falando tem tudo a ver, está dentro do mesmo contexto, porque olha aqui, capítulo 12, versículo 9, os fariseus ficaram doidos.
Mas aquilo era necessário. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E aí, versículo 10, os principais sacerdotes decidiram também, então, matar a Lázaro. Opa, que nada, vamos matar ele. Assim não vai ter prova nenhuma. Está entendendo aí o que o PT está fazendo? Sim ou não? Eu não quero falar em política, mas isso foi o deixo, hein? Que eu não sabia que eu ia chegar aqui. Eu nem ia falar sobre isso. Mas olha só, vamos exterminar a prova. É o que a esquerda faz aí. É um demônio, é um principado, mas... Deixa eu falar um negócio aqui para você. Está vendo que os levantes estão sérios, né? A imprensa está mandando fake para todo lado. Notícia falsa para todo lado. Não tem uma imprensa que é mais ou menos. Talvez a Gazeta, né? A Jovem Pan, talvez. Elas são mais sérias. Mas a maioria está que nem a eleição do Trump. Não está? Está igualzinho. Mas o diabo vai tomar uma rasteira. Apesar de ter muita coisa errada nas igrejas, mas é o seguinte, há 7 mil que não se dobraram a Baal. E Deus não vai ter o inocente por culpado, gente, dá licença. Porque é um povo verdadeiramente orando, buscando, com muita força, com muito clamor a Deus. Eu mesmo, você tem que clamar, hein? Eu tenho clamado muito, para que o negócio mude. E é o tempo da história mudar. Por isso que você está vendo tanta coisa, tanta mentira, tanta violência. O inimigo está estrebuchando. Assim como estava acontecendo aqui. Olha, vamos mandar os gregos lá, porque Jesus não vai recusar essa promessa. Porque o negócio estava feio mesmo. Você viu aqui, eles já tinham montado conluio para matar Jesus. Mas aí, Felipe foi dizer a André, e André foi dizer a Jesus, 22. Felipe foi dizer a André, e André e Felipe o disseram a Jesus. Jesus, os gregos estão aí, o negócio é esse. Porque falaram para ele. Estão com uma proposta aí. Para você não entrar aí. Mas eu vou dizer mais uma coisa que se cumpriu aqui, a risca. Jesus entendeu que era hora de dar uma declaração. Tem momentos precisos de Deus que ele vai cumprir, mas ele precisa da tua anuência, da tua própria anuência. De você declarar, eu quero, Senhor. Eu creio que agora é o momento e vai se cumprir. Foi o que ele disse. Jesus respondeu, ele entendeu toda a trama. É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Ele está dizendo, agora, é agora. Eu não posso recuar de jeito nenhum. Eu sei que o momento é tenso. Eu encontrei uma pessoa, ela falou, o bagulho está tenso. Eu falei, que bagulho? Bagulho está tenso? Hein, Gero, o que é esse negócio? Hein, amor? Bagulho está tenso? Acho que é o nome de algum demônio, bagulho. Tá tudo bem. Eu falo, deixa ele ficar tenso, deixa ele ir para o inferno logo. Falou, é agora. É agora. Ele declara o que ele tinha que fazer. Eu vou me entregar. Se o grão de trigo cair na terra, ele se considerou o grão de trigo, palavra. Se a palavra, o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. Se eu aceitar os planos dos gregos, da comitiva grega, eu não vou gerar fruto. Eu vou continuar unigênito. Vou continuar só eu, salvo. E essa multidão que estava me esperando, estava esperando cumprir a palavra, como é que fica? Não, eu não vim para salvar a mim mesmo, mas eu vim para salvar muitos. Então, é agora que eu vou ser sepultado para gerar muito fruto, para ir para a cruz, para ir para o sacrifício, porque sem sacrifício não há geração de frutos. Aleluia! Ele falou, eu não vou amar a minha vida, mas vou entregar a minha vida. Esse é o problema de muitos, de amar a sua própria vida e não se colocar no lugar do outro. A pessoa que faz isso, ela não gera frutos. Não gera. Porque ela nunca vai se doar. Ela nunca vai se dar por ninguém. Falou, não, eu quero defender o meu. O resto que se lixe. É viver pelos seus próprios interesses. Nunca olha para outra pessoa e vê, puxa, deixa eu ir lá, eu preciso orar para essa pessoa, eu preciso me doar para essa pessoa.
Não é que você vai precisar falar isso, você não precisa falar. Porque Deus está vendo. Amém? Deus está vendo o teu coração e está vendo a tua forma de agir e de olhar com compaixão para as outras pessoas. Então Deus vai falar, ele não ama a própria vida, mas ele está amando a vida dos outros. Então ele vai gerar muito fruto. Era o que Jesus estava dizendo, aleluia. E era o momento dele dizer, até para que ele arrancasse uma resposta de Deus. E aí ele diz, Pai, meu coração está angustiado, que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu, já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. Eles pensaram que era um trovão, mas era a voz do próprio Pai. Sabe o que era aquilo? Deus estava aprovando a decisão de Jesus. Olha, é isso mesmo, meu filho. Uau, é isso. Glória a Deus. Deus vai te aprovar, né? Porque aqui foi o mais importante que ele falou, na entrada de Jerusalém. Olha, eu vou morrer mesmo. Eu já resolvi, vou dar minha vida, porque eu vou gerar muitos irmãos. Primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é o problema hoje? Na nossa vida? Bom, na nossa não, de muitos. É a pregação água com açúcar, que me desculpa, eu não sei pregar água com açúcar. Água com açúcar é a pregação só do Jesus unigênito. Só das coisas daqui da terra, que você vai ter, você vai conseguir, porque Deus é bom, Ele vai te dar tudo, e você não precisa gerar fruto nenhum, tá bom? Ele vai te dar tudo. Ele é bom, o Pai é bom mesmo. Mas acontece o seguinte, essa é uma pregação que não dá fruto, que não mostra o verdadeiro caráter de Cristo. Se você crê em Cristo somente pelas coisas dessa vida, diz lá em 1 Coríntios 15, 21, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque nosso negócio é com o céu. E aí Deus vem e trata de tudo que é teu aqui. E de tudo que você precisa aqui, Deus vai te dando. Deus vai te suprindo, porque você está tratando dos negócios dele, amado. É fácil andar com Deus. Nós mesmos é que complicamos as coisas. Amém, amados? E o que aconteceu aqui? É o seguinte, o terceiro levante é o prato, é a bandeja que o inimigo vem. É a oferta atraente. Porque quando está para se cumprir, no último lance do inimigo, vem uma proposta atraente. Olha, que negócio bom aqui. Você está um passo de se cumprir. Vem um negócio atraente, porque ali estava um passo, Jesus estava com o pé quase lá dentro. Foi o momento em que realmente ele precisava dar aquela palavra que ele deu. Então é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Está um passo de muitas coisas se cumprir. Na vida de muitos aqui, no próprio ministério. Vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto. Deus está mandando nós alargarmos as estacas da tenda. O todo da habitação. Ele me disse lá em cima hoje. Alarga as estacas da tenda. Estenda o todo da habitação, porque transbordarás. À esquerda, à direita, vai possuir as nações, porque o ministério é de nações. Vocês vão caminhar, vocês vão avançar. Eu sou com vocês, eu vou abrir as portas, porque eu estou me agradando do coração de muitos e vou fazer acontecer mesmo. Aleluia. Amém, amados? Naquele momento, sabe o que estava acontecendo? Jesus, ele estava entrando pela porta oriental. Porque a palavra já dizia que o Messias entraria pela porta oriental, que é chamada Porta do Sol, que dá de frente com o Monte das Oliveiras. Todas as outras vezes que Jesus tinha ido para Jerusalém, inclusive quando ele tinha 12 anos, eles nunca tinham entrado pela porta oriental. Nunca. Ele entrou só essa vez quando ele ia para a cruz. Porque a palavra já dizia lá em Ezequiel, capítulo 44, que ele entraria pela porta oriental, e essa porta estaria fechada depois que ele entrasse, porque o rei ia entrar por lá. E ele entrou por lá, que precisão, amados.
no momento de ir para a cruz, para nossa salvação, porque lá no livro de Daniel, onde nós lemos, no capítulo 9, fala que ele viria para fazer a expiação e perdoar nossos pecados, e levar a nossa iniquidade, e isso ia se cumprir ali. Então ele tinha que entrar pela porta oriental, a porta do Messias. Amém? Dá um aplauso a Jesus. É tão tremendo que ele declarou, e ele disse: agora é o tempo do juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Porque o que ia acontecer na cruz? Quem ia ser condenado na cruz não era Jesus, mas Satanás. Ali ele se tornou réu sem defesa. Ele não tinha sido ainda julgado, não tinha sido condenado. Mas Jesus disse, quando ele está entrando na porta oriental agora, é o juízo deste mundo. O príncipe desse mundo vai ser expulso. E a vitória vai ser sua. E é sua. Dê um aplauso a Jesus. Bom, amados, moral da história. Fecha os teus olhos. Hã? Chazinho. Ok. Moral da história. Fique atento, que vai se cumprir logo, logo. Deus te ama tanto, que Ele mandou dizer isso para você. Ele te ama tanto, que vai dar sonhos para alguns aqui nessa noite. Ele te ama tanto, que Ele fez você entender que a tua vitória é grande. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou te dizer uma coisa, você teve agora esses dias a ponto de querer desistir. Porque muitas coisas foram ouvidas. Falar, não tem jeito. Você falou, acho que não tem jeito.